Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Então, nossa aula de hoje será de matemática e nós daremos continuidade ao conteúdo estudando a divisão. Tá? Então, os exercícios de hoje estão no seu livro de atividades, na página 39. Serão situações, problemas envolvendo a divisão e também continhas na próxima página, várias continhas para vocês praticarem ainda mais a divisão, tá bom? Então, acompanhem lá comigo. Probleminha número 5. Luana está fazendo um bolo e, para isso, vai usar uma tigela como a que está representada ao lado. Então, tem essa tigela, ela colocou na balança e essa tigela pesou 440. Seguindo as instruções da receita, Luana colocou na tigela 2 xícaras cheias de açúcar. Então, imagina a Luana colocando duas xícaras cheias de açúcar. E o mostrador da balança indicou 760 gramas. Então, estava registrando 440, quando ela colocou a xícara de açúcar, foi para 760. Quantos gramas de açúcar Luana colocou em cada xícara? Vamos pensar na primeira continha. Vamos descobrir qual o total de gramas de açúcar que a Luana colocou na tigela. Como faremos essa continha? Vamos subtrair o 440. Deixa eu só pegar aqui as ferramentas. Primeira continha, faremos uma subtração, tá? 760 menos o 440, tá? Essa vai ser a primeira continha. Aí você vai achar um resultado, tá bom? Esse resultado aqui é o total de gramas de açúcar. Só que o probleminha pede para descobrir quanto há em cada xícara. Quantas xícaras são? São 2. Então, esse resultado aqui, tá? Depois que você descobrir esse resultado, vou colocar aqui o resultado, ainda não sabemos, vocês vão descobrir, tá? O resultado, você vai dividir, deixa eu colocar aqui o símbolo da divisão, dividido por quantas xícaras de açúcar? Por 2 xícaras de açúcar. Tá bom? Tá bom? São essas 2 continhas que vocês vão fazer. Primeiro a subtração para descobrir o total de açúcar, depois dividido por 2, o total de açúcar dividido por 2, para saber quanto vai em cada xícara de açúcar. Bom? Resolvam lá, depois vocês me mostram para ver se vocês acertaram o resultado. Próximo probleminha, número 6. No próximo probleminha, nós vamos fazer uma alteração nos números, tá? Porque vocês ainda não praticaram divisão com 2 números no divisor, tá? Não faremos isso neste momento. Então, vocês vão tirar aqui, ó, não vai ser esse resultado aqui, o 13, tá? Risco 13, e a gente vai considerar que há 6 jogadores, tá bom? 6. Então, faça essa alteração ali. Risca o 13 e coloca que em cada time serão 6 jogadores, tá? Daí vocês praticam essa continha com um número no divisor que é o contexto do nosso conteúdo de estudando a divisão. A escola onde Tiago estuda organizou um torneio de futebol e recebeu 156 inscrições de alunos. Cada time será formado por 6 jogadores. Quantos times participarão desse torneio? Então, como que você vai fazer? Para descobrir quantos times serão, você vai pegar o total de inscrições. Total de inscrições, 156, dividido pelo número de jogadores em cada time. Aí você descobre quantos times terão no total, tá bom? Vai fazer 156 dividido por 6. Lembrando que nós tiramos o 13 e vamos fazer a continha por 6, tá bom? Próximo probleminha, número 7. Probleminha número 7. Esse tem que pensar um pouquinho mais, tá?
Vitor acabou de se mudar e precisou comprar um fogão para a casa nova. Observe o preço do fogão que ele comprou. Então, preço do fogão, 790. Vitor fez um trabalho extra e recebeu 450 reais. Dessa quantia, conseguiu economizar a metade. A quantia economizada é suficiente para Vitor pagar a primeira parcela? Vamos considerar que o Felipe comprou esse fogão nessas condições aqui, tá? Era 790, ele deu de entrada 145 e parcelou o restante em 3 parcelas iguais. Vamos ver quanto que sobrou para ele parcelar. Então, 790, primeira continha. Eu vou tirar o que ele pagou à vista. O que que é pagar à vista? No ato da compra, ele deu 145 reais. Então, 790 menos 145, tá? Aí você vai resolver essa subtração e vai chegar a um resultado, tá? Que é o que ficou para ele pagar. Esse resultado aqui, tá? Como ele vai parcelar em 3 parcelas, né? Vai dividir em 3 parcelas, eu vou pegar esse resultado dessa subtração, tá? E vou dividir por 3. Então, o resultado que nós não sabemos qual é por enquanto, eu vou dividir. Deixa eu desenhar aqui a chave da divisão. Dividido. Dividido por 3. Tá bom? Vai fazer essa segunda continha. Aí, aqui, resolvendo essa continha, você tem o total de cada parcela. Mas aí tem mais uma continha para fazer. Ele disse que recebeu 450 de um serviço extra e conseguiu economizar metade. Então, a metade de 450, como que eu vou calcular? Vou fazer 450 dividido por 2. Tá? Vamos descobrir quanto que o Vitor conseguiu economizar e se o resultado dessa operação aqui é maior ou menor do que o total de cada parcela, tá bom? Aí você vai ver, se esse resultado aqui for maior, ele vai conseguir pagar a primeira parcela. Se for menor, aí ele não vai conseguir pagar a primeira parcela, tá bom? Então, de probleminhas são esses. Agora, seguindo adiante na página 40. Na página 40, esse exercício aqui a gente não precisa fazer, tá bom? Esse daqui não, porque alguns alunos não sabem fazer cálculo de estimativa, alunos novos, tá? E a gente tá usando outra operação, tá bom? Outro tipo de operação. Então, não precisa fazer esse exercício aqui. Vamos fazer o exercício 9. Tá? O exercício 9, você tem várias continhas de divisão. Tá? Várias continhas de divisão. O espaço para você montar essas continhas de divisão que o livro de atividades tem, eu acho pequeno, tá? Você pode usar esse espaço aqui, porém, eu acho mais organizado você fazer no seu caderno de matemática. Tá? Então, quem preferir usar o caderno de matemática, organizar melhor as continhas, resolve lá no seu caderno. Copia não, escreve enunciado, como de costume, né, nome da escola, data, coloca o número da página do seu LA e escreve lá, operações de divisão, exercício 9, página 40, livro de atividades. Resolve, arma e efetua essas continhas no seu caderno. Aí, o que é para fazer nessa cruzadinha? Você vai escrever por extenso significa escrever com palavras, o resto, não é o resultado das divisões, tá? Na letra A, sobrou o resto? Aí você vai escrever por extenso, com palavras, o resto dessa divisão aqui, tá? E assim por diante nas demais divisões,
tá bom? Então, por hoje são essas 2 páginas para vocês praticarem bastante a divisão, tá? Estarei à disposição no grupo, caso você não tenha entendido alguma explicação, tenho o maior prazer em orientá-lo mais uma vez, tá bom? E quantas vezes forem necessários, tá bom? Então, beijos, bons estudos, até lá!